Olá, pessoal. Estamos iniciando mais uma live da Pública Central do Servidor. E hoje o prazer é receber aqui o deputado federal José Guimarães, do Partido dos Trabalhadores, PT, e líder da minoria. Estamos aqui eu, José Gozzi, Paulo Menezes, Silvia e Hugo, da diretoria da Pública Central do Servidor. Pois é, deputado, é um prazer mesmo termos o senhor aqui conversando conosco. E a nossa preocupação, a nossa conversa de hoje seria começar com pandemia, Congresso e serviço público. Veja que nós servidores tivemos muitos presidentes e muitos ministros falando mal dos servidores, tentando afastar a população do servidor, tentando afastar o cidadão do servidor público, exatamente o servidor que é quem leva ao cidadão os direitos que o cidadão tem na nossa Constituição Cidadã de 88. Muito bem. A pandemia parece que nos fez novamente um grande encontro servidor público e cidadão, especialmente porque ele percebe a importância que existe no serviço público neste momento. Deputado, nós tivemos várias questões contrárias ao servidor discutidas no Congresso, mesmo agora durante a pandemia. Por exemplo, tanto Câmara Federal quanto Senado parece que não sabiam que na maioria dos estados e na maioria dos municípios o servidor já tem o seu salário congelado há anos, porque não se cumpre a máxima da Constituição, que era não aumentar, mas colocar a inflação do período no salário do servidor. Como é que o senhor está vendo esse trabalho hoje dirigido a um serviço público e a importância do serviço público, deputado? Bom, boa noite a vocês todos da direção da Pública, a você, José, o Paulo, o Hugo, a Silvia, cearense, e hoje passa a maior parte do tempo, né, Silvia, em Brasília. Isso. Dizer que é um prazer. Finalmente, após 3 vezes seguidas, nós estamos fazendo esse bate-papo, essa live, como se diz, que é a forma de comunicação interativa, que é o jeito em tempos de pandemia. Então, um prazer grande. Eu quero cumprimentá-los e cumprimentar, dizer que... Deixa eu falar uma coisa para vocês, é uma revelação. Na segunda vez que nós marcamos a live, a primeira eu estava em Brasília, aí eu falei assim para o pessoal, os amigos meus do movimento sindical aqui, representar a CUT, e tal, falaram assim, rapaz, eu suspendi o negócio da live com a Pública. Você é louco? Por quê? Eles falaram assim, não, a Pública hoje tem uma grande inserção, não só no serviço público, mas também no ambiente político sindical. Portanto, eu quero fazer esse registro muito importante pelo papel que vocês estão fazendo e defender, acima de tudo, o Estado forte. Isso mesmo. Para ter Estado forte, eu começaria dizendo, tem que ter serviço público forte, tem que ter servidor público com estabilidade, tem que ter servidor público que seja capaz de salvar vidas, como nós estamos vendo agora em tempos de pandemia. Vejam, se nós não tivéssemos, o que seria desse país sem o SUS e sem os servidores públicos num momento como esse? Porque a maior parte está envolvida em salvar vidas espalhadas pelo país afora, nos serviços administrativos, né? Não são só os profissionais, digamos assim, do alto escalão, os médicos, são os profissionais de enfermagem. É impressionante. Eu lembro que quando nós começamos a instalar as UPAs, só fazer esse registro, para entrar no outro debate, quando nós fomos instalar as UPAs, Silvia, por esse país afora, do nosso governo, eu era líder do governo da Dilma, aí eles falavam assim, não pode instalar uma UPA porque vai ter que contratar servidor, vai ter que ter gente, que a UPA não vai funcionar.
eu vi tanta gente rica se salvando nas UPAs agora. Parece ironia do destino, né? No serviço público, porque o serviço privado não dava conta e eles começaram a reter os leitos. Lembram? Ficaram retendo os leitos e o desespero tomou conta do serviço público nos estados. Foi preciso os governadores agirem fortemente. Portanto, eu queria, em primeiro lugar, fazer o registro. Esse registro. O segundo é que, mesmo com todas as perversidades que o Guedes tem feito, gente, mas hoje está muito mais fácil o ambiente para defender os serviços públicos e servidores do que antes. Todo mundo está com medo de falar mal do serviço público. O que acontece? Esse modelo de Estado fraco, Estado mínimo, ele faliu. Eu até abri, o Guedes virou um vendedor de rede, espalhado pelo Nordeste, vendendo ilusão, porque não tem a menor credibilidade para continuar comandando a economia do país. E hoje está muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo. Esses dias nós estávamos conversando sobre a reforma administrativa. Uma reunião informal. Aí o Rodrigo Maia e outros falaram, não vamos inventar esse negócio agora no segundo semestre, não, que isso aí é bomba. Ninguém tem mais essa coragem de inventar reforma administrativa para reduzir salário, reduzir carga horária, quebrar a estabilidade, porque é a tal da PEC que está lá no Senado, a tal da PEC que parece a 186, né, gente? É aquela que está lá no Senado. Portanto, o ambiente mudou bastante do ponto de vista da percepção dos parlamentares em relação ao serviço público. E tem uma discussão de fundo que eu acho importante vocês também falarem, que é o seguinte: esse modelo do Estado que não protege, só protege o mercado, que não está nem aí para as vidas, faliu. As pessoas... Eu vi pesquisas recentes que todo mundo está querendo o seguinte: o cidadão quer um Estado forte, Estado protetor. Não pode ter Estado forte, Estado protetor da cidadania se não tiver serviço público competente, eficiente, se não tiver servidores públicos. Então, eu acho que caiu muito aquela máxima que os ultraliberais falam que o servidor público é o inimigo. A máquina é pesada, é muito inchada, ninguém aguenta. Eu acho que eles estão com medo de fazer esse discurso, porque, olhe, depois dessa pandemia, que os serviços públicos foram essenciais para salvar vidas, eu penso que eles não estão com essa bola toda mais não para querer fazer reforma administrativa, pelo menos na Câmara. Claro que o Guedes fala qualquer bobagem todo dia, ele virou como eu falo, com todo respeito aos vendedores de rede, mas virou um vendedor de rede espalhado pelo Brasil afora, portanto não tem a menor credibilidade. Então, eu diria que o ambiente mudou dentro do Congresso Nacional. Ouso a dizer que essas reformas que o Guedes fica falando o tempo todo jamais serão votadas no segundo semestre. Porque, vejam, nós vamos ter a fusão das duas grandes crises. A crise da pandemia, que não está terminando, as consequências são danosas no futuro, a médio prazo, no longo prazo, e o agravamento da crise econômica, o país em recessão, né? A perda de competitividade, a relação com o mundo, a relação dilacerada, né? O Bolsonaro que não está nem aí para as vidas. Então, o que é que vai acontecer? Esse país não vai aguentar. Não vai aguentar. Insistir no mesmo caminho das reforma administrativa, a PEC dos fundos públicos e por aí vai, eu acho que eles estão numa encalacrada, porque retomar a mesma agenda ultraliberal que eles estavam, até porque a decepção é muito grande. Eu também vi pesquisa, pessoal, recentemente, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Imagina, a PEC do teto. Olha que perversidade. Parece ironia do destino. Fizeram a PEC do teto, tabelaram o gasto e agora a saúde precisaria de fortes investimentos do orçamento público. Então, essa gente patrocinou o maior desmonte do Estado protetor no Brasil. Isso tem nome, é o Bolsonaro, Guedes, Bolsonaro. E aqueles que no Congresso deram tudo o que o Guedes pediu, ele dizendo que no ano... Tu lembra, Silvio, naquelas discussões que nós tínhamos sobre a PEC da Previdência, quantas vezes o Guedes foi lá naquela nossa comissão que eu participava e dizia lá o seguinte: em um ano o Brasil viverá um momento extraordinário. O Brasil superava todos os países do mundo, o Brasil seria a maior potência.
E lembra do história do avião, do Boeing, que ele falava isso toda vez que ia no Congresso, dizia o seguinte: o Boeing está para levantar voo. Não pode levantar sem a reforma. Na hora que a reforma for aprovada, o Boeing levanta voo e terá uma velocidade extraordinária. A história do Boeing que ele falava o tempo todo, só que naufragou foi tudo, caiu com linha, carretel, cerol e tudo, como se diz aqui no Ceará, né? É isso mesmo. Desculpa, nós estamos numa live pública, mas é isso, eu não posso deixar de falar os termos que eu escuto muito no interior do Ceará. Eu tenho uma coisa assim que diz assim: o negócio papocou com linha, carretel, cerol e tudo. É exatamente esse governo, né, que esse Guedes não tem a menor credibilidade. Eu digo isso solenemente, Silvio, naquelas reuniões com o Rodrigo Maia, que você participou de tanto, eu digo assim: esse ministro, pessoal, tire isso de estar com o prazo vencido. Não dá, não. Eles não têm mais nem coragem de defender, porque o que essa gente fez, pessoal, com o país, a perversidade que fizeram, a crueldade. Foi grande. Isso chega a ser uma irresponsabilidade. Alguém que defende a família fazer o que eles estão fazendo. Mais de 70 mil mortos, José. Hein? Família deles que eles defendem somente. Somente um negócio escandaloso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos naturalizando a morte e o governo não diz uma palavra, não diz nada. O Ministério da Saúde, toda a culpa do Ministério, será que não tem uma autoridade sanitária, um cientista, um médico para subir o Ministério, gente? Os militares estão comandando. Nada, não estou me referindo aos militares no sentido depreciativo, não. Eu nunca vimos isso na história do Brasil, nem nos tempos da ditadura militar. Portanto, a coisa naufragou de um jeito tal que há que se reconstruir novas bases de um novo projeto para o país. Essa é a nossa responsabilidade que nós temos daqui para frente. E, olha, nós não vamos deixar votar nada que não seja relacionado com a pandemia, ou questão do emprego, ou proteger as empresas, porque essas PEC para retirar direitos, olha, nós faremos guerra total, guerra democrática, lá dentro do Congresso Nacional, para impedir qualquer votação que queira restabelecer aquela escalada de retirada de direitos que eles iam fazendo ao longo desses 4 anos de Temer e agora de Bolsonaro. Então, eu faria essa linha no tempo aí da abordagem do grave momento que o país está vivendo. Várias mensagens do Ceará aqui, dando parabéns ao senhor, viu, deputado? E vamos passar para a cearense. Vamos passar para a nossa vice-presidente do Ceará, Silvia, para a sua conversa. Bom, eu vou ser breve, porque eu sei como é o tempo do nosso líder, mas eu não podia deixar de fazer 2 observações a 2 pessoas que são tão leais às nossas lives. Toda segunda estão aí dando ok, nos parabenizando. É o Rudinei Dias Avelar, que ele é de Minas Gerais, se não me engano, e Ana Cristina... Aqui, ele, ó. E a Ana Cristina Cavalcante, Castelo Branco Soares, que é minha parceira, não é cearense, é piauiense, está em Brasília. Bom, na verdade, a Pública, de fato, ela tem feito um trabalho hércules junto à sociedade, junto ao Congresso Nacional, nas redes sociais, a mostrar não a importância da Pública, mas a importância do Estado forte. E que Estado forte, ele é protetor, e o Estado forte, Estado protetor, ele só se faz com servidores, e servidores estáveis, servidores competentes, servidores de qualidade, servidores selecionados da maneira constitucional, e não porque é amigo do fulano, é amigo do cicrano, e não porque é amigo do rei. Então, a defesa da Pública é muito em função de um Estado forte, de um Estado a serviço da sociedade, por isso o nome é servidor público, nós estamos aqui para servir. Defendemos também o direito do trabalhador, porque apesar dos regimes serem distintos, somos todos trabalhadores, seja na iniciativa pública, seja na iniciativa privada. Algumas diferenças existem entre os 2 trabalhadores, mas são diferenças de regime e não privilégios, como costumam dizer. E hoje é muito irônico que as pessoas que mais atacaram os privilégios que não são privilégios, são conquistas dos servidores. As conquistas dos servidores, contratação de servidores, concurso público para servidor, foram de fato as pessoas que se socorreram
dos servidores na pandemia, nas UPAs, com as enfermeiras, com as auxiliares de enfermagem, com médicos, com profissionais. Muitos, inclusive, se socorreram de vantagens que o Congresso Nacional concedeu em função da pandemia, e eles tiveram que recorrer à odiada Receita Federal para ajeitar seu CNPJ, para ajeitar seu CPF. Servidores da Receita fizeram mutirão trabalhando sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, à noite, 100 horas nós ficamos para poder atender uma população que precisava regularizar o CPF para receber o auxílio, e também aquelas empresas que precisavam estar ok para terem seus financiamentos com redução de juros, etc. Então, a Pública ela está aqui para defender e para mostrar a importância do servidor público. Também está aqui para agradecer o líder por todas as portas que ele sempre nos abriu, sempre que precisamos, mesmo quando líder do PT, líder da minoria, líder do governo. Nunca precisei do Guimarães para ele dizer talvez. E o Guimarães, ele não é um líder que dá a palavra e não cumpre. Ele cumpre. E ele tem uma grande vantagem que muitos não gostam. Ele é sincero. Se não é possível fazer, ele diz não é possível. E eu, como sou uma defensora da verdade, prefiro uma verdade dura a uma mentira doce. Muito obrigada, Guimarães. Muito obrigado, Silvio. Obrigadíssimo. Coração. Passo ao vice-presidente. O senhor vai falar alguma coisa? Só um comentário, viu, Silvio? Não, à vontade. Viu, gente? É por isso que a gente não se cansa, viu? Por isso que a gente tem força. Vocês não têm ideia, muitas vezes, como as nossas derrotas nas pautas, que muitas vezes eles derrotam nós na Câmara, né, Silvia? Como a gente, às vezes, fica amargurado, às vezes falta piso, a gente olha para o lado e vê que, nossa senhora, será? Mas é por vocês, é por isso que a gente suporta, às vezes, as derrotas, os sofrimentos, os choros, né? Eu lembro que naquela PEC da Previdência, quando eu estava na tribuna, meia-noite, 1h da manhã, eu mandei uma mensagem no meu zap para muita gente. Pessoal, faça alguma coisa. Eu estou exausto, eu não aguento mais. Eu estou falando aqui, estou tirando leite de pedra. Faça alguma coisa, que estão destruindo o país, tanta coisa boa que nós fizemos. Então, eu só digo, gente, os nossos internautas, a gente só suporta, muitas vezes, a resistência. A gente só resiste, só aguenta, porque a gente sabe que tem vocês para sustentar e fora para reconhecer, para defender. Porque não é fácil quando você tem uma parede, assim, é a mídia, é tudo. Nossa Senhora! Porque fala mal do serviço público de servidores públicos, virou a genie do país, né? E a gente suportar isso, mas eu acho que a gente tem avançado e jamais podemos desistir. Eu não vou desistir. É esse o meu papel como deputado federal. Gosto de trabalhar, faço por causa e não abro mão. Diálogo com tem um diálogo com todo mundo, e a Silvia sabe disso, viu, Zé? Vocês sabem agora, eu também não abro mão das posições, né? Não abro mão. Você tem que dialogar, tem que conversar, mas não pode tergiversar, não pode ficar com duas palavras, com meia palavra. É isso, queijo é queijo, pão, pão, queijo, queijo. Tem que ser assim na nossa vida parlamentar e na nossa vida política nacional. Muito obrigado, senhor, por fazer esse exercício. A gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sacode a poeira. No seu cansaço, na sua luta, pode ter a certeza que terá sempre a Pública do seu lado, porque nós lutamos juntos por um país do bem-estar social. Nós queremos um Brasil que o cidadão se sinta amparado. E sabemos que esse é o seu trabalho, deputado. E, por isso, estaremos sempre juntos. Vou passar agora para o Hugo, nosso vice-presidente. Hugo, com a palavra. Meu futuro governador desse estado do Ceará, que os servidores públicos do Ceará estão nos vendo e ouvindo, e tenho certeza que vão caminhar ao seu lado na próxima empreitada. Eu tive a infelicidade de ser o teste in vitro do Partido Novo, aqui no estado de Minas Gerais, onde ele está mostrando a que veio,
né, e mostrando uma visão rasa de Estado, uma visão rasa do Estado, o Estado mínimo para a população, mas máximo para o empresário, né? E são liberais que nunca leram um capítulo sobre liberalismo, isso que me inculca muito, sabe? Mas, enfim, o discurso deles aqui é o seguinte, o deputado, meu líder, eles dizem que vai ter que tirar do servidor público, inclusive tem reformas agora, reforma administrativa, reforma sindical, reforma da Previdência, tudo junto, na Assembleia Legislativa, porque tem que tirar do servidor público para que a população possa receber. E eu estou aqui encafifado, como é que a população vai receber isso sem o servidor público? Quem vai se materializar? Na hora que construir o hospital, quem vai atender o doente? Né? Então, na hora que tiver que fazer a vigilância, quem é que vai fazer? Então, essas coisas, o deputado, aqui em Minas Gerais, nós temos 2 crimes que que a mídia tenta falar que foram, que não foram crimes, mas foram crimes de duas mineradoras, Mariana e Brumadinho, da mesma mineradora em 2 lugares. Você sabe quem foi lá socorrer as pessoas? O servidor público, através do bombeiro, através do policial, através do assistente social, do médico, do SUS, né? E então esse discurso ele vai por água abaixo e está indo agora com a pandemia, porque na pandemia eu gosto de dizer o seguinte: eu não vi nenhum governador de estado indo lá na frente atender os contaminados. Quem está lá é o servidor público. Não existe nenhum secretário de Estado indo lá e nenhum ministro para fazer esse trabalho. Mas, enfim, você fez uma fala aí que é muito interessante, que eu morro de medo, que é o homem de família, né? Quando eu ouço isso, eu já me arrepio. O homem de família e o homem de bens, ou bem, né? Há um tempo atrás, um pobre, preto e favelado, há 2000 anos, ele que era pobre, preto e favelado, e as pessoas parecem que têm medo de falar que ele era preto e pobre e favelado, ele fazia o discurso que é exatamente os direitos humanos hoje, né? Esse cara viveu na Judéia e tem bilhões de seguidores hoje. Mas, enfim, para encerrar, eu queria fazer 2 comentários com o senhor, que é o seguinte. Hoje saiu uma publicação que 83 milionários, não bilionários, inclusive herdeiros do Walt Disney, que querem uma tributação maior por causa da pandemia. Eles estão pedindo para que sejam tributados. Você sabe quantos brasileiros tem, deputado? Nenhum. Nós temos 206 bilionários no Brasil, bilionários, não milionários, e nenhum está lá. E é uma coisa assustadora, porque esses 206 bilionários, eles detêm nas mãos algo em torno de 17% do PIB do país. E nós temos que fazer essa discussão da tributação dessas pessoas para que, na hora que chegar situações como essa que nós estamos vivendo, nós possamos usar desse dinheiro que eles ganharam aqui para poder atender a população. E a outra é uma observação que eu não sei se eu vou fazer. Teve em 2018, uma pessoa disse o seguinte, que as universidades ensinam sexo sem limite. Você sabe de quem é essa frase? Do nosso novo ministro da Educação. Então, é o que nós estamos vivendo, é algo surreal. Nós não temos, e eu queria saber, agora, deixa a pergunta, o que nós vamos fazer? Porque se nós tirarmos o Bolsonaro e deixarmos o Guedes, onde é que nós vamos chegar? Nós vamos chegar ao precipício. Deixarmos o Mourão, né? Não, deixarmos o Guedes também, deixarmos o Guedes, porque se o Mourão continuar, fica o Guedes. Vejo. Que caminho seguir? Vejam que esses dias eu estava numa reunião dos líderes, aí, conversando sobre pauta do Congresso, e aí começou-se a levantar a necessidade do país fazer uma reforma tributária. Nós temos que voltar a discutir a reforma tributária, por isso, por aquilo. Eu falei assim, é uma ótima pauta, porém, depende de qual reforma tributária cada um aqui está falando. Porque você fazer reforma tributária
que não toque na questão da renda, do patrimônio, dos lucros e dividendos, para interditar, para brecar essa sangria que existe no país, né? Não tem futuro, não tem como arrecadar, não tem como. Se não mexer no andar de cima, não tem. E esse, para mim, é o desafio gigante do Brasil. É se o país tiver capacidade de mobilização para fazer uma reforma tributária que mexa na renda, para pelo menos diminuir essa alta concentração que você fez referência. O país é concentrador de renda, o Brasil é um concentrador de renda, né? Você tem uma camada, você tem uma população imensa de um país, 2 países apartada de tudo, que sobrevive através dos benefícios sociais, e tem outra pequena parcela que detém o controle de tudo. Detém o controle dos meios de produção, da comunicação, das riquezas, de tudo, dos bancos. Alguém falou para mim hoje assim, eu estava numa discussão sobre o Fundeb, e aí a discussão é qual o tamanho da participação da União no novo Fundeb. E é impressionante como os liberais radicais, os ultraliberais, falam o seguinte, mas tem a questão fiscal. Aí eu pergunto o seguinte, toda vez que no Congresso, e vocês que frequentam o Congresso, vocês conhecem bem, toda vez que o Congresso vai votar alguma matéria ou para negociar, ou renegociar dívidas, ou para beneficiar o andar de cima, passa com uma facilidade igual faca e melancia, como se diz também aqui no Ceará. Ninguém está preocupado com questão fiscal quando essas matérias, né? Tem hora que você dá 1 bilhão de incentivos assim, num aperto de dedo naquele painel eletrônico para determinado setor da economia. Portanto, se a gente não desconcentrar tudo isso, nós não vamos. O Brasil não vai superar a imensa desigualdade de renda e desigualdade regional. Pois bem, isso é uma coisa. A outra coisa, eu estou convencido, Hugo, que em algum momento esse Brasil vai se levantar contra o Bolsonaro. Eu não sei se logo após a pandemia, porque não é só ele, a figura dele, é o governo que ele representa, porque esse processo que levou à eleição de Bolsonaro é um jeito, é um modelo, é um projeto que eles transformaram o Bolsonaro numa espécie de rainha da Inglaterra, que não manda em nada e eles controlam tudo. Vejam, por que agora o Bolsonaro está em silêncio? De uma hora para outra, 20 dias, Bolsonaro não fala mais nada, até o cercadinho ali do Palácio da Alvorada eles tiraram, mandaram os militares tiraram. Ou seja, fazer o seguinte, existe um pedaço grande aí da elite ultraconservadora do Brasil que falou o seguinte, você se cale, porque senão vamos tirar. Ou seja, mas tira o Bolsonaro, mas o mercado jamais vai negociar a saída do Guedes, porque o Guedes é o seu representante maior. Mesmo que ficasse o Mourão. Eu não tenho a menor dúvida que o melhor caminho que eu considero, e eu tenho visto pesquisa nesse sentido, a crise que o Brasil está vivendo é tão grande que é uma ameaça a toda... Por exemplo, vocês estavam falando aqui do papel do serviço público, gente. A Constituição de 88, ela deu regramento para o Estado máximo, o Estado necessário. Está lá o capítulo, está tudo lá dentro. E eles não querem respeitar sequer a Constituição, que é a nossa bússola, é aquilo que rege a conduta dos agentes públicos, tanto no Legislativo como no Judiciário, como no Executivo. Portanto, o risco que nós temos é eles transitarem entre a saída de Bolsonaro e a construção de uma alternativa que exclua o povo de qualquer processo de construção de uma saída para a crise que o Brasil está vivendo. Eu acho que, depois da pandemia, o povo vai para as ruas, eu desconfio que sim. Dá para tirar o Bolsonaro? Nós temos várias possibilidades. O TSE vai avançar ou não vai avançar? O ministro Supremo, o Alexandre de Moraes, comanda um inquérito das fake news, que começaram em 2018. Se for, vai ou não vai levar à frente? Está dando sinais que sim.
levará o TSE a caçar a chapa. Qualquer que seja o resultado de um caminho ou outro, eu acho que o Brasil vive uma crise de grandes proporções, vai se agravar, e eu não descartaria, claro que é precipitado dizer isso, mas numa crise aguda, que se tiver povo nas ruas, eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser impeachmentado. Vai ser impeachmentado. E, evidentemente, você começa e não sabe como termina, né? Tudo pode acontecer no país, até novas eleições, se o processo andar muito até o final desse ano. Portanto, há um hiato grande em todo mundo se questionando. Ele mantém aqueles 25% a 30% de aprovação, os lunáticos, aqueles que não abandonam ele, os fascistas estão ali, né? Não abrem mão desse jeito, desse tipo de política, mas hoje nós temos 60 e tantos, 70% do Brasil que não aceita. Então, qual vai ser o desfecho dessa crise? Né? Há quem diga que os militares estão controlando ele. Tenho lá minhas dúvidas se isso é realidade, se é real ou não. O fato é que nós não temos outro caminho. Primeiro, é a resistência. Segundo, não deixar votar nada no Congresso que signifique mais retirada de direitos. Terceiro, a esquerda como um todo, as forças democráticas, deveriam apresentar um projeto de saída para a grave crise econômica que o Brasil está vivendo. Nova eleição, vai ser 2022, eu não sei qual vai ser, eu não tenho ainda uma clareza de qual o caminho. Como é que vai estar no final do ano, com ou sem Bolsonaro? São perguntas que a pandemia não deixa nós respondermos agora. Tem que esperar um pouco para ver qual vai ser o desfecho disso tudo pós essa pandemia. Porque o Brasil não será mais o mesmo mundo, nem o mundo e nem o Brasil. Eu não tenho a menor dúvida. Tudo vai ser diferente pós-pandemia. Insistir no caminho que eles vinham trilhando, eles vão dar com os burros na água. Então, eu acho que nós temos que esperar um pouco para ver qual será o desdobramento. Ninguém imaginava, né, gente, o tamanho dessa crise que ela atingisse o Brasil dessa dimensão. Eu mesmo achava que eram uns 15 dias, uma coisa assim. Não tinha dimensão do tamanho dessa crise. A crise é muito grave. Não adianta o Bolsonaro zombar dela, a omissão dele no trato da Covid, do enfrentamento. É algo muito grave. O Brasil vai pagar muito caro a crise, veja bem, a crise não é só causada pela pandemia. O ano passado, depois de tudo que eles fizeram de reforma, PEC do teto e tudo, o Brasil, é bom dizer, o Brasil cresceu 1,1%, não teve crescimento pífio. Ou seja, a economia já estava dando sinais de derrocada, e a pandemia veio para lacrar, né? Lacrou o desastre econômico do governo Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. Pois é, deputado, veja o que nós temos hoje. Um presidente que não tem a mínima preocupação com os que estão morrendo. Aliás, a colocação é morrer da vida. Morre mesmo, né, deputado? Temos um ministro da Economia que coloca uma bomba, ou quer colocar uma bomba no bolso do servidor público, ou seja, acabar com o serviço público. Temos um substituto de ministro da Saúde que nada entende de saúde, na verdade. Temos um ministro do Meio Ambiente que ajuda a pôr fogo na floresta. E temos agora mais um, falando em educação, como falamos agora há pouco, mais um, como ministro da Educação, que solta a frase dizendo que ensinar tem que castigar mesmo, tem que ter castigo físico. E nós temos aí o Paulo Menezes, que é um técnico da educação das universidades. Passo ao Paulo. Bom, boa noite, deputado, os colegas aí da mesa virtual, né? Boa noite. De tudo que foi dito, a gente preocupa muito quem defende o serviço público, e a pública surgiu por conta disso, a defesa do serviço público e não do servidor público. Desde o evento que tirou a presidente Dilma e colocou o seu vice Michel Temer, em que o próprio Michel Temer disse que não foi ele quem participou do golpe, então foi ele que disse que foi golpe. Desde então, o discurso contra o servidor público ficou cada vez mais forte. O servidor público era culpado de tudo. Começou com a ideia da reforma da Previdência, que não conseguiu avançar, mas logo veio a reforma
a emenda à Constituição 95, que limitou o teto dos gastos. Essa, sim, foi a mãe de todas as reformas, porque aquilo que era obrigação deixou de ser obrigação e passou a ser proibido pela Constituição, que é o investimento em serviços públicos. Com isso vieram, e todos eles com o mesmo engodo, que gerariam empregos. Todos eles, a emenda do teto, depois veio a reforma trabalhista, que iria aumentar os empregos, só fez foi precarizar emprego, aumentar o emprego formal, só fez o desemprego formal, né? Veio depois a reforma da terceirização, permitindo terceirização para as atividades fins, veio depois a reforma da Previdência, tudo isso colocando como culpa o servidor público, que eram todos marajás, que ganhavam muito dinheiro, que eram os parasitas, as zebras gordas, enfim, tudo quanto era adjetivo de baixa, desqualificando o servidor público, foi colocado para justificar essas reformas. Os movimentos das ruas não tiveram uma liderança própria dos partidos progressistas e da sociedade mais organizada, social organizada. E aí me vem aquela questão, como justifica, né, deputado, a gente ter eleito um Congresso extremamente conservador nas últimas eleições, sendo que nós temos uma população de maioria pobre, hoje com um grau de vulnerabilidade enorme, pessoas que, mesmo da classe média, que não têm acesso a planos de saúde, passam a eleger políticos que defendem o Estado mínimo, defendem o fim do SUS, pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade, não dá conta de pagar uma escola particular para seus filhos, defendem e votam em pessoas conservadoras que defendem o Estado mínimo, o fim das escolas públicas de qualidade, das universidades públicas, e acaba que elege um governo que contrária à ciência, à tecnologia, ao ensino, à pesquisa. Bom, e vem então a pandemia. Essa pandemia traz então à luz da população que o serviço público ele é importante, ele é vital, que quem salva vidas não é o capital, são as pessoas que estão à frente dos serviços públicos. Então, me parece que o discurso hoje de mostrar a força do serviço público para a sociedade, ele está muito bem cheio de argumentos para a gente fazê-lo. Só que me veio como a gente faz chegar essa informação na população, porque independente da eleição ser agora com a cassação da chapa, ou que seja em 2022, mais do que tirar Bolsonaro do governo, tirar Paulo Guedes do governo, eu me preocupo com a necessidade da gente ter de volta à frente do país um governo progressista. Um governo que possa minimamente buscar trazer de volta os direitos que foram cassados. A gente sabe que dificilmente tudo aquilo que foi cassado, que foi retirado, voltará. A gente tem essa convicção. Mas como a gente fazer um discurso que possa convencer a população de que a gente precisa de um governo mais progressista, um governo que pense num bem-estar social, um Estado forte ao invés de um Estado mínimo, deputado? Vejam que eu tenho tido acesso a várias informações que não são divulgadas pela grande mídia, né? E uma das razões que nos levou a isso, essa situação que o Brasil vive hoje, é que quando nós governamos o Brasil, quando eu falo nós e o Paulo Menezes, o PT e os seus aliados, não só o PT, mas a maior parte do tempo o PDT, o PCdoB e, em certa medida, o PSB também participou. Quando nós governamos o Brasil, nós construímos... O Estado protegia muito mais as populações mais vulneráveis, as populações que mais precisam dessa proteção. Eu lembro, do Rio de Janeiro, por exemplo, eu fui uma vez lá com a Dilma,
os PACs das favelas. Foi feita a revolução que foi feita em várias favelas do Rio de Janeiro. Então, o Estado protetor estava presente na vida cotidiana das pessoas, com as UPAs, né? Com a educação, com o primeiro emprego, com os programas de inclusão social, inclusão digital, as escolas. Então, havia uma rede de proteção para essas populações. Quando eles deram o golpe e nos afastaram do governo, o Estado se ausentou. Entrou quem? As igrejas, sobretudo as igrejas evangélicas. E foi a partir daí que se construiu uma rede. Eu tenho muita gente, amiga minha, que é de várias igrejas, não estou falando daquelas que aderiram e foram majoritariamente fazer a campanha do Bolsonaro. Então, nós nos afastamos muito dessa vida real das pessoas. E aí todo mundo aderiu a esse modelo, que as pessoas não sabem nem por que votaram em Bolsonaro, né? Porque ele defende a família, a ordem, e por aí vai. Imagina, esse homem está destruindo as famílias brasileiras, não está sequer dando atenção à vida, como o Zé falou. É da vida, nasceu, morreu. Imagina, 71 mil pessoas já se foram, gente. Aqui os dados de agora, acabou de sair. E para ele, o governo, você não escuta uma palavra. O presidente não vai às TVs anunciar medidas para evitar essa tragédia humana que está dilacerando famílias brasileiras. Não vai. Portanto, a omissão total. Então, o fato de nós termos afastado muito da vida real das pessoas, surgiu esse tipo de governo e com esse tipo de prática, que é uma ameaça às famílias, ameaça à ordem democrática, incentivando a violência, arma a população para matar, a polícia passa a ter toda a liberdade para fazer o que quiser, com tantas tragédias que nós assistimos nos últimos 12 meses no Brasil, quase 2 anos, 1 ano e meio de governo Bolsonaro. Então, eu acho que nós temos que repensar isso tudo. E, ao repensar isso, eu penso que nós temos um grande desafio. Ou você agora, espero que nós estamos atuando muito, todo mundo está fazendo o que pode na oposição, como nós fazemos. Muitas vezes até corremos risco de ameaças que eles fazem todo dia nas redes sociais a nós, para ver se a gente não resiste mais, para ver se a gente recua, né? Bom, se tivesse nesse segundo semestre um processo de mobilização, a gente derruba o Bolsonaro. Se não, vai para 2022. Não tem jeito. Em 2022 nós temos que nos preparar para voltar a governar o Brasil. Por uma necessidade imperiosa, nós precisamos reconstruir o Brasil, que essa gente está destruindo. O Paulo Guedes está destruindo o Brasil. Tudo que ele está fazendo. Está desconstituindo todo o arcabouço constitucional que os constituintes originários fizeram em 88. A constituinte de Ulisses Guimarães, que presidiu, as cláusulas pétreas que eles querem mexer. Então, é muito grave o que aconteceu e o que está por vir. Acho que há um amadurecimento. Aos poucos, essa experiência vai sendo vista, as pessoas vão revendo, e eu vejo que há caminho, sim, para a gente reconstruir o Brasil. Né? Reconstruir o Brasil. Para nos inserirmos novamente na vida. E deixa eu falar uma coisa para vocês, viu, gente? Eu sou muito crítico. Nós, a esquerda em geral, mas nós, quando governamos, chegou um determinado momento, havia muita ilusão que estava tudo resolvido, não tinha nada resolvido. Na hora que quiseram, deram o golpe, fim de papo, e tira a esquerda do poder e fim de papo. Então, nós tivemos... É a minha avaliação, estou até revelando aqui isso para vocês. Eu acho que nós tivemos nós fomos iludidos, muita ilusão de que, poxa, porque olha, gente, esse país, eu tenho os dados, nunca, sobretudo nos 2 governos do Lula e no primeiro da Dilma, nunca esse país viveu um período de tanta prosperidade. Todo mundo ganhou muito nesse Brasil, os ricos. Quando eu vejo alguns empresários que estavam falidos nos governos do PT, que se recuperaram, não sejam ingratos.
Às vezes, se eu encontro um ou outro no avião voltando para Fortaleza, eu digo, você não seja ingrato. Você lembra que você estava quebrado? Foi o governo Lula que, quando iniciou o governo, os bancos públicos serviam a quem deve servir, que é o público, o grande, o pequeno e o médio. Portanto, eu acho que o Brasil vai ter um ajuste de contas. Pode até demorar, mas não vai... Quem patrocinaram esse tipo? Porque eles estão envergonhados, gente. Eles estão envergonhados com o que fizeram com o Brasil. Pelo menos se o Brasil tivesse dado certo, não deu. Uma tragédia. Como é que essa gente vota no Bolsonaro e vê um homem desse, uma desumanidade dessa que esse homem está fazendo com as famílias brasileiras? Ainda diz que é representante, é Deus, é isso, é aquilo. É um negócio que choca. Eu sou, enfim, mas eu acho que tem saída. Vamos amadurecendo, vamos resistindo, vamos lutando. Eu também não sou pessimista, não. E não vou desistir, não, viu? Enquanto eu tiver força, saúde e voto para continuar deputado federal ou um dia governador do Ceará, eu não vou abrir mão, porque eu acho que é tudo isso que nós construímos. Dói, eu sei. Desde os tempos que eu fui estudante da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, que eu sou formado em Direito, desde os tempos que eu estudei no Liceu, no Rio Barbosa, aqui em Fortaleza, eu sei o que nós construímos, foi tanta luta pelo ensino público, pela democracia, pelas diretas, tudo isso que nós fizemos. De uma hora para outra, esse bando de fascista querem acabar com tudo, gente. Não dá. Então, eu também não sou... às vezes a gente se revolta, mas faz parte. Nós temos que nos unir e juntarmos e pensar e reconstruir o Brasil e lutar muito. Vê, nós temos que ver se eles quiserem votar essa PEC da reforma administrativa, gente. Nós não temos que deixar. Eu acho que em alguns momentos nós fomos passivos demais, sabia? Fomos passivos demais. Não era para ter deixado acontecer determinadas votações. É democrático, mas passaram de todos os limites. Desrespeito ao povo, rasgaram a Constituição. E o pior, eles pegam essa Constituiçãozinha aqui, ó. Cada um sobe lá, eu juro defender as leis e a Constituição do meu país, né? Depois, isso aqui para muitos não serve para nada. Os direitos fundamentais, que são causas pétreas, não servem para nada. Portanto, nós não podemos abandonar. Gente. Eu estou fazendo mais uma colocação de muito conteúdo e emoção, porque nós não temos outro caminho que não seja a luta, a resistência e o sonho. Nós não podemos perder a esperança. Para encerrar a nossa conversa, aliás, com os colegas todos aqui que estão aí juntos, nós, da Pública, nós, servidores públicos, temos uma grande preocupação agora com o fim da pandemia também, porque nós achamos que, como servidores públicos, temos a obrigação de trabalhar por um país melhor, um país que divida a sua riqueza com todos. E, para isso, né, deputado, precisamos juntar todos os progressistas. Como que é esse caminho, deputado? Bom, nós estamos trabalhando, né? Veja que o caminho é a união de todos os progressistas. Porque, claro que cada partido tem a sua ideia, tem o seu projeto, cada um quer eleger prefeito, mas vai chegar um momento que tem que sentar. Eu sou esperançoso, viu? Eu sou esperançoso que vai chegar o momento que nós vamos sentar à mesa e dizer o seguinte, tem que derrotar um inimigo comum. Como vamos fazer? Eu acho que será assim chegado esse momento e eu acho que o que a gente não pode, pessoal, vocês da Pública, é perder a esperança. Não pode. Porque se a gente é o fio que conduz, lá no nosso consciente, se perder a esperança, se você não se animar... Por exemplo, quando vocês decidiram construir essa central pública, né, essa organização de vocês, foi por uma causa. Mais do que defender o servidor, foi defender o serviço público, que o servidor é parte, não é o foco, é o serviço público, é o Estado protetor, eficiente, que protege os seres humanos, que desenvolve políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Então, vocês tiveram uma causa, continuem nela. Viu, José?
porque precisa ter isso. Quando o pessoal organizou as outras centrais também, nós, quando estamos no parlamento, nós somos minoria, evidentemente, mas eu sou esperançoso. Eu tenho uma posição muito ampla na articulação política. Todo mundo sabe disso, né? Hoje nós temos um fórum importante, eu dizer para vocês. Eu já falei, foi demais. Já estou educação. Eu já falei, né? Demais. Eu já estou falando demais. Mas veja, nós temos um fórum que ontem mesmo nós fazemos 2, 3 reuniões por semana. Discute pauta. Nunca mais, se você notou, se você que acompanha aquele plenário, antes do plenário virtual, nunca mais nós votamos divididos. Ó, PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL, Rede, e às vezes a gente ia atrás do Cidadania. PSOL e Rede eram mais arredios um pouco, né? Pois é. Então nós estamos num fórum permanente de diálogo. Eu lidero a minoria, o André Figueiredo lidera a oposição. A gente se entende, vota aqui. Hoje mesmo nós fechamos questão. Vamos riscar a faca. Riscar a faca no bom sentido, né? Porque eu sou riscar a faca para ninguém, muito pelo contrário. Nós não vamos deixar... Né, eu fui longe demais, não fui, Hugo? Não fui. Foi boa, é boa. Nós não vamos deixar mexer na PEC do Fundeb. Tem que ser do jeito que está, porque foi acordo. Aí começa a dizer, mas tem impacto fiscal. Mas o país não aguenta. Aguenta, sim. Não aguentasse, ele não tinha dado 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos privados, mercado financeiro, não tinha dado. Então, aguenta. Isso não pode. Então, é nessas horas que a gente tem que mostrar muita unidade, muito espírito público, né? Muito espírito público. Não baixar a cabeça. Olha, gente, eu vou terminar, viu? Meninos e meninas, eu vou terminar. Desculpa chamá-los assim, mas olha, eu vou terminar porque eu já falei demais. Eu não baixo a cabeça. Eu já enfrentei todo tipo de desgraça. Xingamento no avião, vi aquela cena do avião. A gente tem que se controlar, gente, porque o melhor remédio para enfrentar isso é derrotar essa gente democraticamente, sem mudar de lado. Jamais podemos mudar de lado. O nosso lado é esse. É o lado dos direitos, é o lado do Estado forte, é o lado da democracia, do Estado democrático de direito. Isso é a nossa bússola. É por isso que nós estamos aqui. Vocês na pública e eu, como deputado federal, ajudando a organizar os trabalhadores do Brasil para derrotar esse governo e fora Bolsonaro. É isso. É isso. Muito bom, deputado. Tenha a pública sempre com a certeza que estamos ao seu lado nesse trabalho. Em nome dos diretores da pública, em nome dos servidores do Brasil. Aliás, tivemos várias menções aqui parabenizando o deputado e quero agradecer a sua presença. Foi um papo muito bom, muito interessante. Conte com a gente. Eu queria só, antes de me despedir, puxar um pouco a sardinha para o meu estado, que nós temos 2 grandes parceiros na liderança da esquerda, o Guimarães na minoria e o André na oposição, porque a esquerda precisa de condutores maleáveis, agregadores, porque a gente precisa se unir, que só a união vai fazer vencer isso aí, perder a capacidade de sonhar nunca, baixar a cabeça jamais. Parabéns. Boa noite, futuro governador. Te espero. Obrigado, deputado. Boa noite. Valeu. É isso aí. Muitíssimo obrigado, gente. Valeu.